no nosso canal Marcelo Parreira. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, uma irmã missionária, uma pessoa carismática, uma pessoa que transmite a palavra de Deus de uma forma tão poderosa e que tem muita bênção para contar, muitos testemunhos para contar. Ela tem um canal no YouTube que tem o mesmo nome que ela, que é o canal Marta Hafner, e é essa a irmã missionária que nós estamos trazendo aqui hoje para que vocês conheçam e possam ouvir um pouquinho das suas experiências e edificar a sua fé. Não é, irmã Marta Hafner? Seja bem-vinda ao nosso canal. Oh, muito obrigada, viu, querida? Eu, primeiramente, me sinto já lisonjeada, né? Deus, ele tem cumprido as promessas dele. E hoje, essa entrevista aqui com vocês, no canal do pastor Marcelo Parreira, é isso? Uhum. É realmente já uma resposta de Deus, Amém. ok? Deus falou que meu testemunho, ele ia atravessar nações. Eu chego a me emociono, porque aquilo que Deus promete, ele cumpre, Amém. certo? E, primeiramente, também, assim, a paz do Senhor, o shalom, né, a todos, que tem uma semana, assim, de vitórias. A gente já está mesmo começando, assim, uma semana abençoada, certo? Mesmo atravessando todos esses processos. Realmente, eu me chamo Marta Hafner, sou baiana, ali de Itabuna, certo? E para esses últimos 21 anos, estamos aqui na Europa, fazendo a vontade de Deus, certo? Quando eu vim, eu não sabia que estava fazendo a vontade de Deus. E assim, eu creio que grandes coisas o Senhor fará, inclusive através desse canal. Um grande abraço aí, um shalom todo especial para o pastor Marcelo. Para você, Luciana, que tem também um testemunho assim de superação, eu já posso dizer assim, da mesma forma que o Senhor fez comigo, com certeza com você não vai ser diferente, ok, querida? A todos os inscritos também do canal, meu muito obrigada, aos nossos inscritos também do canal, que estão ali torcendo por nós, ao meu esposo, o pastor Hafner, certo? Que é ali do canal O Voo da Coruja e Tudo Revelado. Um grande beijo, eu sempre digo, ó, minha marca é aqui, no coração mesmo, para todos vocês. E um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E a irmã nos revelou que mora na Europa. Em que país da Europa a irmã está vivendo atualmente? Atualmente nós estamos aqui em Lisboa, Portugal. Que maravilha. Mas nós já... Maravilha. Conheço Lisboa, muito lindo, muito lindo. Muito linda a cidade. Eu tenho me apaixonado aqui por esse povo, na verdade, por esse país, por essa cultura, por essas praias maravilhosas, entendeu? Por esta junta médica também, assim. Não, realmente, Portugal é o país, sabia disso? Assim, eu me sinto em casa aqui, mas de uma maneira segura e eficaz, assim eu posso dizer. Verdade, segura, né? Porque em termos de segurança... Portugal é um país que, quando nós estamos aí turistando, nós não precisamos nos preocupar, não é? Podemos andar na rua de noite, usar o celular, é muito seguro. Eu já tive essa experiência. Não, com certeza, né? Não se compara, né? Exatamente. Mas a gente, por incrível que pareça, eu no Brasil nunca fui assaltada, mas fui em Londres, morando lá quando eu morei em Londres. Então, assim, independente, eu acho que a gente tem que fazer um pouco de atenção em todo lugar. Mas não se compara a segurança que nós temos aqui, não, né, aqui na Europa. Muito bem. Mas conta pra gente aí, como é que a irmã foi parar na Europa? Como foi essa sua, né, essa sua saída aqui do Brasil e por quê? Pois é, como eu falei, né? Eu não sabia do propósito de Deus na minha vida, essa é a verdade. Mas Deus, ele é o soberano em tudo, certo? E ele sabe todas as coisas. Então, assim, eu trabalhei com moda no Brasil e cheguei a um determinado estágio na minha vida que nada dava certo.
eu não sei se você conhece caranguejo, mas eu estava igualzinho um caranguejo. Eu dava um passo para frente e 10 passos para trás. Essa é a verdade. Sabe quando todas as portas se fecham? Então, hoje eu sei que foi a permissão de Deus, certo? Mas na época eu não entendia porque nada dava certo, sendo que as pessoas que trabalhavam comigo, meus ex-sócios, ex-vendedores, entendeu? Ex-vendedoras, todo mundo estava progredindo e eu não conseguia, você está entendendo? Por mais que eu tentasse, eu sempre fui uma pessoa assim muito destemida, assim eu posso dizer, para começar de novo, né? Para começar sempre. Mas as coisas não engrenavam, certo? E eu tive um convite de um grande amigo meu, Marcos Andrade, inclusive um beijo, viu, meu querido? Te amo muito e você sabe disso. E ele me convidou, é isso que eu falo, sabe, Luciana, que Deus, ele usa quem ele quer. Marcos, ele é espírita, certo? Kardecista. E eu, na época, era uma católica não praticante, inclusive, eu também dizia, imagina, a coisa que eu mais odiava, eu posso dizer assim, inclusive, eu já pedi perdão por isso, certo? Porque a gente faz essas coisas sem nenhuma noção. Eu não suportava ver aquelas crentezinhas do cocozinho, sabe? Com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Eu achava aquilo assim, um cúmulo. Eu dizia, meu Deus, como é que acredita? Eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus, mas eu não acreditava nas histórias da Bíblia. Essa é a verdade. Esse é um adendo que eu quero fazer aqui. Eu não acreditava em maçã, quer dizer, que não é nem maçã, né? É um fruto, né? Proibido, que a gente não diz, o povo que simboliza a maçã, de maçã nenhuma, eu não acreditava em Noé, coisa nenhuma de ter entrado, nada disso, não fazia sentido para mim, porque as coisas espirituais, elas não condizem com as coisas naturais. Se você for olhar pelo seu racional, você nunca vai entender as coisas do espírito, entendeu? E eu não entendi as coisas do espírito, apesar de que, aos 8 anos de idade, eu fui eu tinha as minhas 2 avós, uma era muito católica, a outra era muito evangélica, muito crente mesmo, sabe? E eu ia muito com minha avó na missa, mas ia também, às vezes, escondido, certo? Porque a família toda, assim, detonou ela quando ela veio a ser evangélica, era um grande testemunho também, agora ela já está com o Senhor, e eu ia e via a forma como o pastor, aquilo me tocava tanto, aquelas músicas, sabe, os louvores que eram entoados, me lembro como hoje, e aí a doença sai, o demônio sai, né, tinha, né? E o anjo do Senhor vai operar. Então, assim, aquilo enchia meu coração. Eu chorava, eu com 8 anos de idade. E nessa fase, Deus me usava muito na libertação. Você acredita nisso? Creio, claro. Criança, é lindo a forma que Deus me usava. Tinha uma pessoa da minha família, que não convém aqui, certo? Que bebia muito, era alcoólatra. Então, assim, quando ele bebia muito, normalmente, assim, os espíritos imundos, eles se apossavam dele, certo? E eu ia, minha filha, com a Bíblia, no Salmo 91, eu com 8 anos de idade, e para a glória de Deus, o Jesus se manifestava e realmente a palavra de Deus, né, lida com muita fé, e ali os espíritos imundos realmente saíam do corpo daquele homem, e eu falo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu não entendia nada de mundo espiritual, mas eu tinha já essa coisa, sabe, assim, forte com o Senhor Jesus. Então, eu creio que eu já fui mesmo escolhida do ventre da minha mãe. Amém. E como foi a sua adaptação na Europa, não é? Porque é uma outra cultura, em alguns lugares outro tipo de alimentação. Acabou que eu não falei como foi que eu vim para cá, né? É verdade. Falei da minha pedacinho. E aí, nada como dava certo, eu tive esse convite desse amigo meu para vir para Londres, certo? Aí ele falou, você vai chegar, eu vou conseguir um emprego já desde agora. Eu só sei assim que ele preparou tudo, você está me entendendo? Tudo que você puder imaginar,
ele preparou passaporte, o bilhete de avião, inclusive eu não vim em um bilhete normal, eu vim de primeira classe. Então, Deus, quando tem algo com você, querido, Deus faz acontecer, tudo pago por ele. O dinheiro para passar na imigração, que nem precisou, porque você sabe que a imigração de Londres é uma das piores que tem, principalmente para nós brasileiros. Eu não tive problema algum em passar na imigração. Não sabia nada de inglês. A única coisa que eu sabia era aquele inglês de escola. A, B, C, D, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, pencil, né? Tudo, só coisinhas bobinhas. E só falava, I don't speak English. Era a única coisa que eu falava. E sabia que qualquer coisa que acontecesse, eu tinha que dizer help. Então, assim, é só isso mesmo, entendeu? Tem que só coisas, good morning, só coisas básicas de criancinha mesmo. Mas Deus é tão maravilhoso que ele colocou um agente, certo, da polícia da fronteira, justamente que era português. Olha! Não, gente, eu falando, ninguém acredita. Mesmo eles falando, eles não falam, eles normalmente mandam você para uma salinha, isso e aquilo. E aí eu falei, I don't speak English. Aí ele falou, tá, eu sou português. Aí eu falei, que ótimo. Então, assim, não me pediu nada, não me pediu dinheiro, só me perguntou quantos dias que eu ficaria e tudo, o resultado. Então, foi Londres o primeiro passo. Inclusive, essa noite eu tive até um sonho com Londres. Eu acho que tá próximo de eu ir também a Londres, certo? Então, assim, que eu não voltei mais lá, depois que eu saí, porque eu posso dizer que eu fui pro inferno. Ali eu fui testada em todas as minhas áreas que você pudesse imaginar. Eu fui testada ali em Londres. E foi ali que realmente eu comecei a ter o meu encontro com o Senhor. Foi ali que Deus começou mesmo, quer dizer, Deus já tinha me tocado. Na verdade, foi ali que eu comecei a abrir meu coração para Deus. Porque eu passei por um processo, certo? Ali de solidão, coisa que eu nunca tinha acontecido. Eu tinha deixado a minha família no Brasil, minhas filhinhas, certo? No Brasil, uma com 8 anos de idade, a outra com 4. Então, assim, foi muito difícil para mim, porque eu tinha que pensar ou como mãe, ou como uma futura empresária de renome, porque eu queria fazer fashion design na escola. Tinha um grande amigo meu também, que fazia fine art lá, e ele tinha, assim, todos os meios com que eu também pudesse ingressar. Fui para aula de inglês, fiz inglês, muito tempo, assim, era uma correria a minha vida, eu não via nada, eu não via, às vezes, nem a luz do sol, porque lá em Londres, você, quando anda no metrô, você vive igual um rato, muito mais embaixo do que em cima, entendeu? Então, eu já saía perto do trabalho, entrava no metrô, já saía perto da escola, entrava, já saía perto de casa. Então, eu vivia mais nos escombros de Londres do que mesmo ver o dia, certo? E foi assim que eu cheguei até Londres, né? E lá eu comecei a frequentar, né, uma determinada igreja, da qual eu dizia, você já pode imaginar, eu posso até passar por libertação e tudo, mas meu dízimo eu não dou, né? Oferta eu não dou, aquela coisa que você tem, que você vê, sendo que todo mundo sabe que é algo assim bem especial e também espiritual, né, gente? Mas eu tinha já isso assim no meu coração, algumas coisas que eu não entendia, né, espiritualmente. Foi assim que eu cheguei até aqui a Europa. Eu vim sem saber, eu vim, inclusive, dizendo que eu não queria, no avião eu até dizia, tomara que eu pegue um homem bem mal na fronteira e diga, perdão, que eu não posso entrar, certo? No entanto, foi o contrário, porque Deus já tinha um projeto comigo aqui na Europa. Exatamente. Quando as coisas são propósitos de Deus, tudo se encaixa, as coisas vão colaborando para acontecer aquilo que Ele quer nas nossas vidas, né? Exatamente. Dessa forma foi. E Europa, existe uma comunidade brasileira, nós sabemos que
existem muitos brasileiros vivendo na Europa, não é? Mas existem comunidades assim fortes que dão apoio ao pessoal que está chegando aí, pessoas realmente que se unem para dar uma força para quem está chegando. A irmã teve esse tipo de experiência aí em Portugal, na Suíça também? Tem, eu não sei. Se tem, eu desconheço, porque, inclusive, eu falo em relação à Suíça. Aqui em Portugal eu não posso falar aquilo que eu não sei, porque minha estada aqui em Portugal foi praticamente assim, é praticamente uma estada muito solitária também, né? Porque, assim, eu e meu esposo, nós aqui chegamos já nessa fase de problemas de saúde. Então, só em hospital, eu fui chegando, já fui ficando 3 meses hospitalizada. Então, assim, eu não conheço muitos brasileiros aqui. Os brasileiros que eu conheço são 4 casais de pastores, na verdade. São as pessoas que nós temos, assim, um pouco intimidade, né? Assim, de brasileiros. E essas pessoas têm as comunidades dela, as igrejas dela. Mas, devido à pandemia, a gente não está congregando, devido também a todo o meu processo, que eu vou chegar lá também, né? Sim. Então, assim, todo cuidado é pouco, mas a gente, a gente optou por esse momento em transmitir a palavra, mas de outra forma, inclusive aqui, através da plataforma, certo? Exato. Para que o pessoal que está nos assistindo possa entender, né? Depois de Londres, a irmã foi viver em outros países, né? A gente citou aqui a Suíça. Fui, e é isso que eu quero também afirmar aqui. Em relação à comunidade brasileira, eu não conheci, inclusive lá, não sei se tem agora, nesses últimos 5 anos, mas até a época que eu vivi lá, certo? Foram praticamente quase 20 anos que eu passei na Suíça. Então, eu não conhecia a associação brasileira e tal. Ao contrário, brasileiro tem em todo lugar, pelo menos aqui nessa Europa, onde você for, você encontra brasileiros. Agora, o detalhe é que eu não acho que os brasileiros são unidos. É difícil demais, eles puxam tapete. Principalmente lá na Suíça, existe uma aversão, sabe, ao seu próprio povo. Então, assim, isso é muito complicado, principalmente para aquelas pessoas que têm o Visa e as que não têm, em vez deles ajudarem, né? Inclusive, não, eles são os primeiros a quererem entregar os seus companheiros. Isso eu acho, assim, o cúmulo do absurdo, independente do tipo de pessoa, de raça ou de credo, certo? Então, assim, existiam associações muito unidas, como a associação ali do Peru, a associação, todos os outros países da América do Sul, eles eram muito unidos quando eram brasileiros. Isso eu falo fora da igreja. Dentro da igreja, às vezes, é até pior. Você está entendendo? Então, assim, é muito complicado, apesar de que, claro que tudo isso tem exceção. Eu mesmo não posso falar em relação a isso, porque eu sempre fui muito bem acolhida por todos, em todas as igrejas, certo? Assim, sempre fui muito amparada, tenho grandes amigos e amigas lá, não somente suíços, quanto também brasileiros. Eu estou falando do geral, certo? Sim. E quando ocorreu a sua conversão e essa chamada missionária, não é, para estar fazendo a obra de Deus aí, a irmã foi a trabalho, nós entendemos aqui, né, a questão do seu deslocamento do Brasil para a Europa foi a trabalho secular, mas a irmã também desempenha um papel missionário aí na Europa, que nós sabemos, né, eu que tenho acompanhado o seu ministério, tenho acompanhado a sua história, né, através do seu canal. Isso. A entrevista que eu já tive. Foi exatamente na Suíça. Minha conversa. Aí é que tá a história toda. Eu não fui enviada missionária para aqui, para a Europa, não, certo? A priori eu vinha a trabalho e a estudo, certo? Mas meu coração estava trancado. Como eu falei, eu deixei minhas filhas, minha família lá no Brasil. Então, assim, eu travei, eu não conseguia conciliar a mãe longe das filhas, e vinha a culpabilidade, vinha todo o processo. Foi quando eu fui na Suíça, uma prima, tudo
é assim no tempo de Deus. Uma prima minha já era evangélica, o irmão dela já era pastor, e aí me convidaram, a minha tia, a mãe dela também, que estava morando também já lá, já era casada também com o suíço, ela também, e ela me convidou para passar, veio a Londres. Eu tô crente que ela ia chegar lá e que a gente ia para balada, isso e aquilo. Eu gostava de uma baladinha, bem amenas, bem, né? Mas gostava. E aí, olha, claro, eu não era uma pessoa espiritualizada. Aliás, espiritualizada eu não era espiritual, é diferente. Aí, resultado, ela me levou para a igreja. Na verdade, ela foi para lá para ir em um culto da igreja dela, me levou para a igreja. Eu ali fiquei pirada, de poxa, ela vem de lá, mas tudo bem, entendeu? Foi lá que eu fui tocada. Depois, ela foi em um dia, voltou no outro, só para você ver, né, como Deus faz. Usa realmente as pessoas, né? Então, vá lá, eu continuei frequentando de vez em quando essa determinada denominação. Passado o tempo, foi quando aí ela foi, me deu uma passagem, um bilhete, com tudo pago, certo? Para me passar 2 semanas com ela na Suíça. E eu fui, certo, passar. E todo mundo até dizia, por mais que eu tivesse visa em Londres, porque o meu visa lá em Londres era de estudante. Dizia, você pode até ir, mas você, quando voltar, mesmo com visa de estudante, minha filha, eles podem barrar. Porque eu digo, não, mas eu tenho direito a férias, entendeu? Eu vou passar 2 semanas de férias na Suíça. Depois eu fui e voltei, já com o meu inglês, detalhe, certo? Com o meu inglês e sem problema nenhum, para sair, nem tampouco para entrar, entendeu? Mas foi o projeto de Deus, porque eu fui primeiro e fui como os espias, né? Observar a terra, fui espiar a terra, e vi que a terra era boa e que dava frutos. Verdade. E ali, minha filha, eu vi o dia, acostumada só em metrô, Londres, a super metrópole, aquela loucura, e era o meu sonho. Eu estive lá, sei como é, sei como é. Sempre morar em lugar grande, só que aquele momento, para mim, aquilo já não, sabe, já não valia mais nada. Deus fez realmente meu coração fechar para Londres. E era o sonho da minha vida, a vida toda, assim, travou. E a Suíça é o oposto de Londres em tudo. A Suíça, você vê o dia, você tem amigos, você compartilha momentos, você está entendendo? É família, você está entendendo? E aí eu falei, pronto, e ela me incentivando, você tem que trazer sua família para aqui, você vai, fecha tudo lá em Londres e vem para aqui. Resultado, assim eu fiz. Com um mês, foi em agosto, dezembro, eu fui, dezembro, janeiro. Abril, eu já estava, começo de abril, eu já estava lá de volta na Suíça. E aí foi que começou o meu percurso verdadeiramente com o Senhor. Porque consegui tudo muito rápido, inclusive levar as minhas pimpolhas, que eu tanto queria, certo? O coração de mãe falou mais alto. E eu tinha, assim, olha, tudo veio na minha mão, lá na Suíça. Tudo veio na minha mão, você não está entendendo. Uma amiga minha, ela estava grávida, ia ter bebê, ela deixou o emprego dela para me ficar, certo? Que eu tenho, assim, um grande carinho por essa pessoa, porque ela foi de uma sensibilidade terrível. E a colega dela, uma fazia o turno da manhã, outra fazia o turno da tarde, certo? A colega dela chegou, botou a chave, não me conhecia, mas por fato de eu ser amiga dela, lá da minha cidade, ela colocou a chave do apartamento na minha mão. Ela disse assim, é verdade, isso não acontece, querida, você não está entendendo, entendeu? Ela disse assim, vem cá, é verdade que você está querendo trazer suas filhas? Eu falei sim. Ela disse, mas como você vai pagar praticamente de aluguel o valor que você está ganhando no salário aqui do trabalho? Porque eu só trabalhava meio turno, de segunda a sexta. Aí eu disse, não, eu posso pegar a parte toda, entendeu, da tarde e fazer qualquer coisa também, ou até à noite, entendeu? Porque eu sei que minha família vai ser um impulso para mim, realmente me dar forças, inclusive até para trabalhar mais.
Resultado, minha querida, eu só sei que ela disse, então tá, tome aqui a chave do apartamento. Eu aluguei um apartamento com o meu companheiro, ele não gostou, porque fica longe de todo o quartier dele, né, do lugar onde ele está, que já tem os amigos, já, porque Suíça ele é bem assim, metódico, sabe? E aí tá aqui, se você quiser, inclusive esse mês está pago, aliás, já paguei 3 meses, certo? Se você quiser, você pode mudar já para o apartamento e você me paga como você quiser. Dessa forma. Você não está entendendo? No outro dia já está eu ligando para minha prima, minha filha, já malicuia nesse apartamento. Porque antes eu aluguei um quarto, né? Que eu nunca ficava lá, sempre ficava na casa dos amigos. Os amigos faziam questão, horrores que eu ficasse, e eu também, na minha carência de mãe, carência, sabe, de família, de tudo. E aí, os grandes amigos que eu tenho, tinha lá, hoje eles estão morando no Brasil, e ali fui super acolhida. Tinha muita gente lá também na Suíça, cada um vivia a sua vida, mas a gente sempre se encontrava. E aí, minha filha, só que eu vou e assumo essa responsabilidade. Com 4 dias que as minhas filhas tinham chegado, eu simplesmente vou ser hospitalizada. Eu estava com um mioma muito grande, então, assim, sempre na minha área da saúde. Eu acho que, principalmente hormonal, né, também, eu tive muitos problemas. Então, assim, eu fui para uma cirurgia onde os médicos ficaram sem saber se realmente eu sairia, porque eles falaram, olha, a gente vai ter que fazer a biópsia, mas do jeito que tá. Primeiro eles falaram que seria uma cirurgia a laser, por cânula, né? Aí depois viram que a proporção era maior, tinha que ser feito como uma cesariana. E depois, minha filha, quando fez a cesariana, viu, olha só como estava, tiveram que fazer realmente horizontal e vertical, só para você ver até que ponto que estava. E assim, hemorragia, muita hemorragia, eu já tinha passado, sabe, assim, eu já não aguentava mais nem ficar de pé. E, no entanto, querida, por isso que eu amo pregar aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, que eu bem sei o que é isso, né? Não chega a 1% do que ela passou. Mas Deus, em todas as coisas, ele esteve presente, em todas as coisas, ele vai lá e colocou pessoas. E eu contratei uma senhora, uma mulher, certo? Para cuidar delas no período que eu estava hospitalizada. Eu não conhecia ela. Foi a menina que estava grávida lá do meu trabalho que me passou o trabalho dela, enquanto ela passou, enquanto ela ia ter o neném só, né? O período de resguardo dela do bebê, né? Da licença maternidade. Mas ela se empolgou tanto, tadinha, que ela me deixou. Ela disse, não, eu vou cuidar um pouco do meu filho, você pode ficar no trabalho, sem problema nenhum. E eu não falava nada, olha só como Deus, falava nada praticamente de francês, nada. Falava hoje ainda fala muito bem, porque eu já ouvi. Hã? E hoje fala muito bem, porque eu já tive a oportunidade de ouvir falando francês. Isso, para a glória de Deus. E aí, minha filha, quando foi... essa senhora, ela já era uma missionária, entendeu? E ela chegou no hospital, ela cuidou de minhas filhas, foi um propósito de Deus. Ali, a missionária pastora Ivonete Sommer, certo? É assim, minha mãe espiritual, minha filha espiritual, minha irmã, você está me entendendo até hoje. Se você olhar para mim e para ela, eu digo, filha, por quê? Porque eu fui pastora dela. Olhe como Deus faz as coisas. Você está entendendo? Eu fui filha espiritual dela, na fé. Você não está entendendo. E depois eu fui pastora dela. E você sabe que isso é uma coisa muito difícil. Você querer... para você ver, o Deus é tão grande na vida da gente, porque ela é uma pessoa altamente exigente espiritualmente, eu posso assim dizer. Ela depois ficou sendo minha ovelha. Imagine quantas pessoas nunca teriam, certo, discernimento espiritual. Além de tudo, o orgulho que ela tem de me ver, porque foi ela que me levou a primeira vez assim para a igreja, e foi com ela que a gente assim caminhou. Era como se fosse Elias e Eliseu, Davi e Jonas, entendeu?
Então, assim, foi tudo um projeto de Deus. E foi no hospital, nessa época, que eu tive meu verdadeiro encontro mesmo. Eu tive o meu encontro com o Senhor no hospital. Ganhei um CD. Ela me levou o aparelhinho do CD, ainda me levou o CD com a música de Cristina Mel, certo? Aquela onde tem travesseiro molhado, tem provação. Eu não sei se você conhece. E ali, menina, eu me despedacei naqueles louvores. E me levou também o testemunho do meu grande amigo ali, o pastor Amadeu Vieira. Beijo, meu querido, amo muito você, viu? Você e toda a sua família. E ali eu vi ele contando, né, narrando o testemunho dele, e eu disse, meu Deus, esse homem é um louco, ele devia estar muito drogado, você está entendendo? Para contar uma história dessa, espada, bandeja de prata, anjo descendo com sirene, que loucura é essa na hora de ser metralhado, você está entendendo? Eu digo, meu Deus, isso é loucura, não existe isso. E ele foi o único do bando todo, inclusive ali ele fez também, do testemunho dele, né, o encontro dele realmente com o Senhor, e eu disse, esse homem é maluco agora, se esse Deus dele, se existe realmente, e fez isso que fez com ele, vai fazer também comigo, e vai me fazer sair do hospital, e eu vou servir ele todos os dias da minha vida. Então, foi através dessa enfermidade, né? Deus usou essa situação para lhe trazer. O chamado foi mesmo assim ali, você está entendendo? No hospital. E eu tenho um mistério com o hospital, né? Sei que eu tenho um mistério com o hospital. Lá na Suíça, você não pode evangelizar, o evangelismo aqui é muito difícil, mas nós vamos chegar lá. Exatamente como é que é a questão, não é, da recepção aí do evangelho, se existe essa é muito difícil. Propagando o evangelho. Primeiro, culturalmente é muito difícil. Por quê? Porque você sabe que Suíça foi berço, né, da reforma protestante, né, berço do evangelho, inclusive, aqui, toda a reforma. Então, tem estados e cidades na Suíça que são protestantes e outros que são católicos. Então, tem todo aquele processo que teve com Zwingler ali na Suíça alemã, tem também com Calvino, inclusive lá em Genebra tem, né, a igreja lá, na Vila Velha ali de Calvino, todo o processo, você está entendendo, apesar de que ele não era suíço, mas morou um tempo lá na Suíça. Agora, e eles se perderam, né? Hoje os templos das igrejas, onde aconteceram grandes avivamentos, hoje são anfiteatros, são casas de show, entendeu? Então, assim, é triste, né, da gente ver falar. Simplesmente a cultura, né, humanista, ela veio e ficou ali naquele país. Só que existe um povo remanescente que não deixa de forma nenhuma, entendeu? Que a Suíça perca essa essência, entendeu? E eu conheci uma parte desse povo que eu tenho, assim, sabe quando você se encontra espiritualmente? Porque é um povo, minha querida, que vive o verdadeiro evangelho ali do Atos dos Apóstolos. Você está entendendo? Que compartilha o pão, que, como é que eu posso dizer, que ama o seu próximo como, né, a si mesmo. Então, assim, esse povo é um povo que Deus me fez conhecer. Tem, inclusive, o pastor Henrique, Animoso Bergier, Dorothée Orguet, Jean Paul, Francine Charton, certo? O seu esposo ali, que são pessoas maravilhosas, e Ruth, Madeleine, olha, são tantas pessoas, você está entendendo, assim, envolvidas, certo? E eles têm um movimento realmente assim, como eu estou te falando, do verdadeiro evangelho. E oro muito pela Suíça, inclusive eu peço muita oração, entendeu, aqui pela Europa, justamente por isso, porque o humanismo, ele se instalou, mas esse povo paga um preço, e Deus me colocou no meio desse pessoal. Tínhamos, né, eu frequentava e era membro da Igreja Brasileira, que inclusive muitos não conheciam o batismo com o Espírito Santo, todo o processo, só que nós temos um jeito de cultuar muito diferente deles, cada qual na sua cultura.
E a gente queria cultuar da nossa bandeira, porque a gente sabia que a nossa bandeira poderia, sim, haver mudanças. E foi com isso, com essa mistura mesmo, essa melange, como a gente fala em francês, que nós conseguimos também, eu posso dizer, levar também muito fogo para aquele país. Só lhe digo isso. Tínhamos vigília todo final de semana, e era monte final de semana, era vigília nos montes. Então, assim, foi uma época de maravilhas, que a gente via mesmo milagres acontecendo ali, naquele lugar, pessoas realmente assim, motivadas mesmo, para sentir o poder do Espírito Santo, e para a glória de Deus, na ausência, né? Porque assim, eu sou do começo de implantação das igrejas brasileiras lá na Suíça. Tem quantos entendeu? anos? Já tinha uma geração aqui, mais ou menos outra por lá. Mais ou menos em que época? Tem quantos anos? Isso foi lá para 2001, 2001 a 2003. Entendeu? É recente, é coisa assim recente. Hoje eu acho que tem mais de 90 igrejas só brasileiras dentro de Genebra. Uhum. Então, a irmã fez parte das bases mesmo, né? Dos nossos fundamentos lá, ajudou a fundamentos. Tem outras antes de mim, entendeu? Uhum. Tem outros pastores também antes de mim, claro, porque quando eu cheguei, estava já implantados. Sim. Mas eu sou de uma geração também, eu posso dizer, do começo. Foi muita história naquele lugar. Então, assim, eu tenho boas recordações, é o que eu estava falando ontem, meu esposo, ele também a mim, a gente não tem vínculo em lugar nenhum, onde a gente quer estar no centro da vontade de Deus. Então, assim, nós já passamos por Londres, né, já passamos por Bruxelas, já passamos pela Suíça, né, pela Bélgica, pela Suíça, e agora estamos aqui em Portugal. Aqui em Portugal, a gente está só em outra sintonia, inclusive agora mesmo por redes sociais, falando a palavra de Deus. Ele tem o canal dele é destinado a outro tipo. Exatamente. A gente chamou ele e para o pessoal aqui do nosso canal já conhece, né? O pessoal aqui já conhece o irmão Hafner. Tivemos o prazer de entrevistá-lo alguns dias atrás. Ele tem um canal chamado Voo da Coruja, é esposo da irmã Marta Hafner. E nós gostaríamos de saber um pouquinho dessa iniciativa de vocês, o que motivou vocês a começarem o canal, né? O irmão Hafner primeiro, depois a irmã. Isso. Deus deu o canal para Hafner, essa é a verdade, certo? Foi justamente em uma fase muito difícil, assim, das nossas vidas. Porque a pessoa que está doente, não é só você que adoece. Todos em sua volta também adoecem, que te amam, certo? E que cuida de você, principalmente, né? Você sabe disso. Verdade. Então, assim, foi um momento, assim, de caverna total de nossas vidas aqui nesse país. E vocês foram para Portugal, mas vocês criaram um canal antes de irem para Portugal ou depois? Ele já tinha tido canais, certo? Só que canais com pouquíssimos inscritos. Uhum. Assim, ele desmotivava rápido. Esse canal mesmo ele fez, se chamava, ele já trocou, né, algumas vezes, canal, acho que de Sofia, se eu não me engano, eu nem sei direito, eu só sei que o mistério mesmo foi com o Voo da Coruja, certo? Ele começou a falar de livros, de filosofia, inclusive, que ele estava estudando bastante filosofia. Foi no período que eu estava acometida numa cama, sem poder andar, certo? Totalmente dependente dele. Vai lá, a gente vai chegar aí nessa parte, né? Nessa parte aí. E foi aí que ele começou o canal e Deus multiplicou. Só teve uma semana que praticamente ele teve, acho que mais de 40 mil inscritos em uma semana, entendeu? Assim, a gente viu mesmo a mão de Deus em tudo aquilo quanto falar, ele se predispôs, certo, a falar e a fazer, porque ele tinha um sonho, porque as pessoas às vezes julgam sem saber, só que Hafner é o tipo da pessoa muito determinada, ele não ouve, se é Deus que fala com ele, ele não ouve crítica nenhuma, não, e isso também me impulsiona muito, porque eu já era o contrário, sabe, eu já ficava triste, isso e aquilo, por isso também que eu
demorei muito de abrir meu canal, né? Eu abri o canal com mais de 500 pessoas, acho que isso não existe, inscritas no canal sem nenhum vídeo. Tem mais de um ano que todo mundo me pede, se inscreve. E eu não queria chegar assim para o canal e fazer algo só por fazer, entendeu? Eu já tinha algo no meu coração e eu queria, assim, de ver o cuidado da mulher, entendeu? Não somente interiormente, do lado espiritual, mas também exteriormente, porque às vezes quando você está ali dentro, passando por certas situações, porque tem vários tipos, né, de pessoas que buscam Jesus. Uns buscam por pão, outros buscam por realmente um encontro, uns buscam realmente para amá-lo como ele é, e tem outros vão por doença, como foi meu caso, né, fui pela dor, mas sempre tem um motivo. O motivo não importa. O importante é que você realmente abra o seu coração e saiba que ele existe. Eu, por ser muito racional, precisou Jesus falar comigo. Eu ouvi a voz dele, entendeu? E eu já vi, assim, já vi coisas, não só espiritualmente falando, né? Deus, quando ele me chamou, ele já me colocou nos bastidores de uma igreja. Então, nada para mim hoje me surpreende, entendeu? Então, assim, eu sou firme mesmo na rocha, para a glória de Deus. O diabo, ele tenta me derrubar de tudo quanto é maneira, mas sempre Deus faz com que eu dê a volta por cima, porque só ele mesmo, para me fazer estar aqui com vocês hoje, conversando, sentada, mexendo, falando, entendeu? E ficando em pé, andando, só mesmo ele. Os médicos mesmo não compreendem. Inclusive, eu sei do seu testemunho, a irmã Marta tem um testemunho glorioso, né? Um exemplo de superação, né? E a gente gostaria que a irmã contasse um pouquinho dessa situação que a irmã viveu de enfermidade, que a irmã tem superado de uma forma tão gloriosa que a gente pode ver claramente a autenticidade daquela passagem que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? É verdade. Então, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre essa experiência de enfermidade que para muitas pessoas seria o fim, não é? Seria ali a reta final, e que para a irmã tem sido um recomeço. E tem sido um instrumento para atingir pessoas que estão passando por situações semelhantes ou até piores, e para mostrar que Deus realmente tem poder sobre toda a situação de vencer qualquer enfermidade, se a gente tiver a fé e colocá-la em prática, né, irmã? Conta aí um pouquinho para a gente dessa experiência tão gloriosa. A fé do tamanho do grão de mostarda, né? Enfim, eu já tinha passado esse processo, né, da cirurgia, remover o útero. Aí, quando foi em final de 2012, uma pessoa da igreja, nós já éramos líderes, nosso ministério era um ministério próprio, mas meu esposo ligado à Convenção do Brasil, né, das Assembleias de Deus. E ela me pediu, né, eu falo o nome dela porque ela sabe, a Esther Galdin, que eu amo de paixão, inclusive ela está sendo ali minha seguidora. Beijo, Esther, você sabe o tanto que eu te amo, viu, minha querida? E ali ela chegou no final do culto, pediu oração, que ela estava passando um processo difícil, já tinha feito a cirurgia, tinha feito a primeira quimioterapia, ia estar fazendo a segunda, e ela nos narrou. Na hora que a gente estava orando por ela, só tínhamos, assim, acho que nesse momento saiu todo mundo, estava eu, Rafne, né, os pastores, e mais 2 missionárias. Quando a gente estava orando por ela, entrou um temor, algo tão, assim, absurdo em mim, que eu fiquei achando que eu podia até ter sido setada, fala a verdade. E nem esperei meu esposo, terminou, assim, aquela oração, assim, ligeiro, sabe? Eu me sentindo estranha. Nina, foi o Espírito Santo de Deus, só vou lhe dizer, certo? Que naquele momento fez com que eu me tocasse, fez com que eu despertasse, foi um despertamento, só lhe digo isso, do Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu fui para casa, porque nós tínhamos, nessa época, implantado 3 igrejas em 3 cidades diferentes ali na Suíça.
E eu fui para casa, querida, como, assim, desesperada. E nessa congregação, nessa igreja, nessa sala, era perto da minha casa. Então, eu nem esperei meu esposo. Eu falei, olha, filho, eu já estou indo e tal e tal. E a primeira coisa que eu faço, quando eu chego, assim, de culto, de qualquer lugar da rua, eu vou direto para o banho. Não é só agora na pandemia, não, que a gente, né, vem desesperado tomar banho. Sempre foi assim. E eu fui, sabe, assim, já me tocando e tal. Quando eu fui tomar banho, minha querida, que eu toquei do meu lado direito, eu vi um nódulozinho, assim, parecendo um carocinho de azeitona. Disse, meu Deus, eu também estou. E nesse mesmo mês, eu estava assim, o Espírito Santo de Deus estava me despertando para mim. Eu ficava vendo pessoas com câncer, com cabeça raspada, também esposa do pastor, né, da Bahia, que eu vi através do Facebook de outra missionária. Eu fiquei ali assim, sabe assim, apavorada, mas ao mesmo tempo era Deus já despertando, certo? E nunca tinha acontecido comigo isso. A gente tinha perdido, inclusive, na nossa família, a minha cunhada, Liliane, que tinha assim, poucos meses que tinha partido, com 30 e poucos anos, de câncer no seio, porque ela protelou dela, ela deixou, já estava supurando tudo, ela deixou, por isso que ela foi, certo? Mas foi também, a gente sabe que tudo, Deus sabe todas as coisas, os propósitos de Deus são sempre os caminhos maiores e melhores do que os nossos. Então, estava todo mundo muito abalado na família. Ela era uma menina, assim, como se fosse realmente filha e irmã nossa, filha de minha mãe, era mesmo uma pessoa muito querida e amada por nós. E ali, minha filha, estava todo mundo ainda da família abalado, para, de repente, eu, a mais velha de casa, a chuchuzinha de todo mundo da família, acontecer a mesma coisa, né, é difícil para uma família. E aí, minha filha, não deu outra. Cheguei, saí correndo nessa hora. Rafne, quando eu estava tomando banho, Rafne chegou, e ele chegou, foi direto, né, no computador, para ver as coisas dele, e-mail, essas coisas. Aí nisso eu chamei ele, filho, eu saí do banheiro quase assim como vinha ao mundo, entendeu? E com a toalha querendo puxar, e disse, filho, toque aqui, eu também estou. Homem, você já viu como é, né? Ele foi tocando. Quando ele foi tocando, acho que ele parou e pensou. E se, sabe, ele tirou assim de vez, vem você com essa história, não tá vendo? Olha que viagem dessa mulher. Foi assim, bem assim que ele falou. E aí fiquei, assim, mais alguns dias. Aí conversei com duas missionárias, né? Elas foram lá em casa, eu conversei com as duas, que eram os nossos braços direito e esquerdo, de uma congregação, aliás, no ministério, que eram, inclusive, tesoureiras e missionárias, com Rita, certo, Queiroz e Leia, né, missionária Leia e missionária Rita. Aí ela falou, pastora, vá no médico, o certo é ir no médico. E a gente tinha também acabado de perder o irmão em Cristo, de câncer no pulmão, então estava a Suíça, quando acontece uma coisa, por ser muito pequena, abala realmente todo mundo, e era uma pessoa muito querida, ela também carioca, ela também sentia, mas protelou, porque tudo é no tempo de Deus, cada situação é uma situação. E aí, minha filha, a gente acha que sempre acontece com o outro, nunca com a gente. Quando eu fui fazer o exame, não deu outra, era câncer de seio. Ela disse, olha, o bom é que não vai precisar tirar, mas, claro, a gente tem que dar uma palavra positiva, né? Vai tirar só o quadrante, vamos fazer para ver, vamos tirar o gânglio e tal, fazer o gânglio sentinela, e tudo, vai ficar tudo bem. Mas o processo interior, só quem sabe é quem passa. Primeiro, é uma doença que vem para você como uma sentença de morte. Quando fala câncer, né, a gente brasileiro, minha mãe mesmo falava CA, então falava aquela doença, não falava nem o nome, só para você ter uma ideia. E nós ficamos assim, sabe, sem chão. Só que aí, a cidade onde eu estava fazendo os exames era uma que a gente também tinha igreja. Então, assim, era meia hora só até minha casa, né? Até a gente viajava na estrada, outro estado, era meia hora só da cidade onde a gente morava. Minha querida, quando eu cheguei em casa, eu fui direto para o computador, né? Porque era tudo que eu não sabia. E ali, quando eu estou no computador fuçando, eu tão nervosa, muito nervosa, sabe? Assim, apavorada mesmo. Meu Deus, estou morrendo. Escutei a voz de Deus.
Mas foi tão forte, sabe? Tão forte. E o pastora Luciana, tão forte, que na hora eu parei, porque realmente, Deus, quando ele fala comigo, quando ele me quebra, só lhe digo isso, eu sou uma pessoa quebrada por Deus, em todos os sentidos eu sou arrebentada por Deus. Ou eu vi a voz de Deus forte, mas forte, audível. Ele dizia assim, uai, você fala tanto, bem assim, por que os cristãos falam tanto, né, para a minha vida, fala tanto do meu amor, que quando morre vem para mim, por que você está com medo? Dessa forma, né? Por que vocês têm medo? Por que você está com medo? Ô, Luciana. Aí eu parei, eu falei, mas realmente, quando uma pessoa morre em Cristo, a gente devia estar feliz, alegre, dar uma festa, né? Como os mexicanos até dão, até lá para misericórdia. O suíço, você termina de enterrar um, vai para um jantar maravilhoso, um almoço maravilhoso. E a gente cristão fica naquela penação. Não, a gente tem que estar feliz. Se a gente fala, gente, na vida do Senhor, eu não sei o que é que nós cristãos, a gente tem medo. Hoje eu posso lhe dizer, medo de sofrimento todo mundo tem. Eu não sou hipócrita de chegar aqui em um canal de pastores, amigos, e dizer, inclusive, que a gente não tem medo, né, do nosso futuro, não tem medo do sofrimento. Mas a gente não pode ter medo da morte, principalmente aquele que sabe e tem certeza para onde vai. Entendeu, Luciana? Nós não podemos ir, quando Deus falou isso comigo, ou na hora, sabe aquela ansiedade, aquele temor, aquele medo, aquele desespero que eu estava nervosa, acabou. Entendeu? Eu digo, realmente, foi sabe, de Deus na minha vida ali. Falei, realmente, por que eu tô com medo? Falo tanto, né? Falo tanto, a gente fala tanto de Jesus, fala tanto do amor do Senhor. Que crença nossa é essa? Até que ponto que a gente crê? Quando acontece qualquer coisa com a gente se desespera. Não temos que nos desesperar se ele está no controle, gente. Não vai ser nada que vai nos abalar. Sofrimento é normal, nossas vidas foi normal na dele. Ele sofreu, pagou um preço altíssimo. Imagine a dor que o Senhor passou. Quem somos nós, certo? Com tão pouco, a gente já achar que é o fim. E se for o fim, melhor ainda, porque mais rápido a gente vai para ele, gente. Nós temos a única certeza que nós temos mesmo é a certeza da salvação. É essa que nós temos que ter. Então, assim, eu sou uma pessoa feliz, por pior que eu esteja, não foi a vida toda, essa autoestima. Não, temos dias, sim, que a gente confronta com nós mesmos e tudo, mas a partir do momento que eu ouvi essa voz, eu me conscientizei que realmente o importante de tudo é estar com nossas vestes limpas, certo? Fazer o bem, certo? Amar o próximo, dividir o que nós temos, não é o que sobra. Eu sempre digo isso. A gente não pode dividir aquilo que sobra, não, gente. A gente tem que dividir aquilo que é difícil para a gente, certo? E às vezes você até fica sem, né? Mas a gente quer ver o outro bem. Então, eu sou assim. Às vezes as pessoas não me entendem, mas eu sou assim. Então, assim, e foi aí que eu comecei, né, todo o processo, né, de câncer de mama, isso em final de 2002, dia 9 de janeiro de 2012, 9 de janeiro de 2013, eu fiz a cirurgia e tal, foi tudo bem, maravilhoso, meus sogros estavam lá, e tudo, a priori eu não avisei, nem os amigos próximos, nem, só mesmo a igreja sabia, tá? As igrejas sabiam, mas os amigos mesmo próximos, suíços, assim, eu não quis falar, porque eles se desesperam com tudo. Então, quando eles me veem hoje, eles não acreditam em tudo que eu passei, porque depois disso, gente, aí é que tá, tava tudo bem, maravilhoso, eu continuei, e tal, bem feliz da vida, mais cheia, mais inchadinha, por causa dos medicamentos, meu tratamento são 10 anos. Quando eu penso que está tudo bem, eu digo, já passei por esse triste. Deus já tinha avisado que eu ia passar por outro estreito, mas eu não imaginei que fosse tanto, né? Porque o câncer de mama não foi nada.
em relação ao que vem depois. Eu comecei a sentir, no final de 2017, muitas dores na coluna. Muitas dores na coluna, muitas dores na coluna. 2018, muitas dores na coluna, eu não estava aguentando mais de dor na coluna, e aí eu ficava pensando de mamografia, está tudo bem, minhas taxas estão tudo bem, eu estou fazendo tratamento, meu Deus, o que é que está acontecendo com essa coluna? Eu não aguento mais. Resultado, fui em 2 médicos, nessa época eu estava em Bruxelas, na Bélgica, fui em 2 médicos, os médicos disseram que eu tinha que fazer, imagine, viu? Massagem, né? Aquela que instala tudo quanto é osso, coloca tudo no lugar. E aí eu disse, tá, é a coisa que eu mais amo da vida, massagem. Só que meu coração trancou, né? Fiz os exames lá, taxa de sangue tudo normal, certo? Achei que era até que podia até ser rim, porque era uma dor do lado direito, horrível, assim, na altura, assim, dos rins. Eu disse, meu Deus, é rim, fiz exame de urina, nada, sangue, nada. Eu digo, resultado. Eu disse, olha, eu tive câncer de mama, então seria melhor fazer uma tomografia? Uma tomografia? Uma tomografia, uma ressonância, para saber o que pode estar acontecendo aí por dentro, porque não é possível essa dor na coluna. Olha, eu já tinha tomado tudo que você pudesse imaginar, tudo da coluna, e altas doses assim, cavalares, e nada passava, entendeu? Foi mais de um mês, assim, tonta e tal. Meu esposo teve uma proposta de emprego, né, para vir aqui para Portugal, e aí eu já saí do avião, certo? Toda torta, para a casa de um casal de pastores. Gente, ali, eles só me conheceram no pó, porque eu cheguei lá fiquei nesse quarto, só fazia sentir dor, e ela assim, assustada. Pastora, você tem que ir no médico e tudo. Só que eu estava de mudança para cá, eu chegando, os papéis da gente nem tinham vindo ainda, a gente ia ter que dar toda a entrada de novo aqui, todo aquele processo. Então, eu não queria ir no médico para pagar essa verdade, sabia disso? Falei, não, vamos esperar então, né, coluna, vamos esperar. Só que aí a coisa foi piorando, ao ponto de eu perder como é que fala, meu Deus? Eu não sentia mais as pernas, eu perdi o equilíbrio das pernas, entendeu? Resultado, quando cheguei, Rafne um dia não aguentou mais, ele falou, não, parar, você vai ter que ir, nem que a gente fique sem dinheiro, você vai. Chamou uma ambulância, quando eu vejo, me pega, me bota numa maca, me leva, minha filha, urgente, para as urgências, chegou lá, não deu outro. Metástase nos ossos, certo? Que tinha afetado já a coluna, eu estava simplesmente com buracos na coluna, aí é que está a história, não foi uma coisinha normal, entendeu? Se eu tivesse osteopata, vai lá, se eu tivesse ido para o osteopata, minha querida, que ele fosse me prensar toda, botar tudo no lugar, eu tinha partido em 2, eu estaria hoje tetraplégica. Deus fechou meu coração 2 vezes, e a coisa que eu mais amo na vida. Resultado, para a glória e honra do Senhor, hoje eu estou aqui, fiquei quase 2 anos na cama, sem mexer, cadeira de rodas, foi 1 ano e meio, foi. 3 meses hospitalizada, hoje os médicos, eles não entendem, certo? O tratamento que eu faço, Deus não deixou, Deus falou que não ia deixar o homem me tocar, eu não operei, certo? Resultado, o tratamento que eu faço é para osteoporose, entendeu? Meu osso foi recolocado, ele mesmo se formou, o lugar Deus reconstruiu os seus ossos. Reconstruiu os meus ossos. A coluna, você sabe que a coluna é a coluna, certo? Uhum. Então, assim, várias coisas mudaram na minha vida. Hoje eu sei o que é esperar. Hoje eu tenho paciência para esperar. Porque, gente, a coisa pior que tem é você, quem sabe, passa. É não poder se movimentar e depender de tudo. Eu dependia de meu esposo para tudo. Eu que sempre fui uma pessoa muito dinâmica, certo? Eu dependia de tudo, tomar banho. E outra, eu tomava banho, gente, aí é que tá. A coisa que eu mais queria era água cair na minha cabeça e no meu corpo. Não tinha como, porque a dificuldade era tão grande para me pegar. Eu sou alta e só era ele. Deus deixou a gente na caverna, eu e ele sozinho.
Você não está entendendo. E foi aí que surgiu o canal, entendeu? Ele precisava cuidar de mim, por mais que a gente tivesse, né, pessoas que viessem tudo, o próprio governo médico se dispõe a mandar enfermeiro, mas não é a mesma coisa, gente, entendeu? Eu precisava, e ele também, lá, ele deixou tudo, ele parou tudo, parou a igreja, parou o curso, parou tudo para cuidar de mim, entendeu? Então, assim, é uma gratidão, primeiro, que eu tenho como pessoa, como humana que sou, pela vida dele, porque ninguém faz isso assim, não. Você está me entendendo? Você sabe disso. Então, assim, ele muito paciente, a paciência de Jó realmente, no mundo todo, certo? E, às vezes, me dá uma agonia, menina, uma vontade de ir lá fazer no lugar e tudo como. Então, Deus, ele me arrebentou toda, porque eu sei hoje o que é esperar, eu sei o que é paciência, sei o que é tempo de Deus, sei a hora de Deus, porque hoje eu que tomo meu banho, eu que faço nossas comidas, glória entendeu? Hoje eu estou andando, gente, para a glória de Deus, fui na praia, ando, não tenho os mesmos, como é que eu posso dizer? Eu não tenho a mesma disponibilidade de antes, né? Eu sou um pouco limitada para andar, eu ando devagar, não ando mais naquela... Nem precisa mais, entendeu? Tudo muito light, muito tranquilo, no tempo de Deus. Resultado, eu só sei, querida. E outro detalhe, eu chegava na igreja, gente, pensa numa pessoa que tinha muito sapato. Meu Deus. Muito sapato, sapato alto, demais da conta. Eu amo. Não estou dizendo que eu deixei de amar, não. Amo. E já calcei, viu? Agora, aí, minha filha, a primeira coisa que eu fiz, eu pensei, eu falei, quando foi para me converter, eu falei, vou deixar de dançar. Porque eu gostava muito de dançar. Aí depois, na hora, né? Olha o diabo quando é. Nessa hora, eu pensei, vou deixar de usar meus sapatos altos. Quando eles falaram, né, que eu não poderia. E outro detalhe, os médicos, eles diziam que nem sentar eu poderia mais. Você não está entendendo. Imagine andar. Andar, esqueça. Eles disseram, o laudo médico foi isso, que nem sentar eu poderia mais. Entendeu? Então, ali, meu mundo abriu naquela hora. Eu falei, meu Deus, estou destinada a ficar nessa cama e estar olhando para cima o tempo todo. Isso me dava nervoso, às vezes, você sabe, o seu humor, tudo é difícil. Não é fácil. Mas, mesmo assim, eu tenho tudo, tá? Catalogado. Tudo isso tá vai pro meu livro. Catalogado, fotografado, filmado, editado. Não tenho na época do câncer de mama de seio, porque Rafne, sem querer, ele apagou várias fotos, né? Vai lá, que ele tinha no computador, perdeu o computador e aí foi juntar essas fotos. Resultado, o arquivo. Mas, desse da agora, eu é que tenho tudo, eu carrego tudo para que não aconteça a mesma coisa. Resultado, eu só sei, gente, que para a glória de Deus, Deus ele tem reconstituído minhas forças, meus ossos, certo? Minhas articulações, dói muitas vezes meus pés, né? As articulações dos pés devido aos medicamentos. Eu faço tratamento hoje de 3 em 3 meses, que é o mesmo tratamento para osteoporose. Fiz agora recente, todo de 3 em 3 meses eu faço exames de tudo que você puder imaginar, tudo normal. Os médicos, eles dizem assim, a médica, a oncologista, olhou para mim, tem uma semana, tá? Ela olhou para mim, ela disse assim, eu olho para você, você nunca teve doente. Desse jeito. Os médicos, eles não estão entendendo nada. Aí eu vou dizer assim, falo agora para vocês, eu vou ser imortal? Não. Vai chegar um dia, entendeu? Talvez não seja nem disso. Teve uma pessoa, uma médica, inclusive amiga minha lá da Bahia, que a última vez que ela falou comigo, há meses atrás, ela disse, Marta, tipo assim, curta bastante sua vida. Tipo assim, você tá, né? Eu disse, tá, minha filha, não se preocupe não, eu tô curtindo, porque um dia certo ele chega, não tem essa, Ou, dias depois, ela morreu de Covid, entendeu? Quer dizer, ela estava super saudável. Então, assim, essa coisa de dia, de hora, isso, gente, é uma desculpa. A morte é a coisa mais certa que nós temos, certo? A gente tem que aprender a conviver, certo? É claro que você tem que se cuidar, é como eu estou falando, você precisa se cuidar, precisa cuidar do seu corpo, sua mente, do seu organismo, sua saúde, sua alimentação, certo? Fazer esporte, tudo isso. Mas eu conheço pessoas, eu tenho um grande amigo que era o maior esportista que você pudesse imaginar, com tudo, alimentação, corpo sarado, tudo jovem, maravilhoso. Morreu de uma hora para outra de AVC. Entendeu? Vai entender. Então, assim, é tudo muito complexo. O importante é como eu estou lhe falando.
faça o seu passaporte direto para os céus. Esse é que é o importante. Não deixe de perder a sua fiação com Deus. Aquele que não conhece o Senhor, peça, né? Peça a Ele uma prova mesmo da existência dele. Você pode ter certeza, Ele vai te dar. Agora, muito cuidado com o que você pede, tá? Porque eu dizia assim, Senhor, eu queria tanto fazer missão nos hospitais. Eu tenho feito da forma dele, não da forma minha. Eu queria entrar lá de sapatinho e falar como eu quisesse. Não, Deus me levou doente. Você está entendendo? Da forma, assim, debilitada, para que eu falasse do amor dele, mesmo debilitada. E na hora que eu cheguei no hospital, certo? No outro dia, eu estava lá pensando, eu digo, de noite eu pensei isso, quando foi de manhã, eu ouvi de novo a voz de Deus audível, dizendo assim para mim, sabe como? E aí, você vai precisar de microfone ou de sapato alto para você falar do meu amor? Ai! Da mesma hora, minha filha, levantou-se Marta missionária dentro daquele hospital e foi um biboliço. Foi gente, foi enfermeiro se entregando a Jesus, maqueiro. Olha, minha filha, até hoje eu sou famosa. Certo? No hospital, as enfermeiras todas, tinham tudo catalogado, sabe? Maior amor, era cozinheiro, era maqueiro, era fazia o serviço de limpeza, entendeu? Comigo tem os médicos, claro que tinha. Eu fui bagunceira, viu? Acho que daquele hospital até hoje, viu? Porque eu saía na cadeira de roda, naqueles corredores, para ir nos outros quartos, falar do amor de Jesus, fazer sobrancelha de boca. E foi lá que Deus me deu a estratégia para trabalhar com beleza. Então, eu comecei a fazer cursos de maquiagem, certo? Comecei, porque as pessoas às vezes não entendem porque que a pastora está aqui toda maquiada. Não importa, certo? Foi uma estratégia de Deus na minha vida para que eu atingisse pessoas, não só exteriormente, quanto também interiormente, porque a pessoa, às vezes, está ali tão cabisbaixo, sem autoestima, sem vontade mais de viver. Acorda para a vida, você ainda está vivo, ainda tem esperança, enquanto você estiver respirando, tem esperança, vamos lá. E aí fazia sobrancelha do povo, entendeu? Maquiava o povo, e aí foi um rebuliço. Então, assim, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá? Estou aqui agora, não sei quanto tempo eu tenho ainda aqui na Terra, mas o tempo que eu tiver, pode ter certeza que eu estou com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém, minha querida? Que palavra gloriosa. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo agora, eles estão sendo super edificados por essa palavra e tendo a fé aumentada, né, pelo seu testemunho. Amém. E vamos chegando aqui na reta final, né, eu gostaria de saber o seguinte, como a irmã Marta Hafner se define? Marta Hafner por Marta Hafner. Nossa, essa foi pesada, né? Como é que eu me defino? Uma pessoa sem muros. Vai lá. Eu me defino uma pessoa sem muros. Essa é a verdade, certo? Eu não tenho barreiras. Eu acho que o mundo é pequeno para mim. Eu amo tanto, certo? Assim, com inseculuras, está algo dentro de mim, embutido mesmo. Eu acho que eu sou mesmo escolhida, mesmo em missão. Eu não me apego muito aos lugares, às pessoas, assim. Eu tenho grandes amigos em qualquer lugar que eu vou e faço. Tenho facilidade de fazer. E tenho todos eles, a qualquer hora, sabe? Sim, pessoas que têm 40 anos que eu não vejo, quando vejo a mesma coisa. Mas eu não fico, assim, apegada a nada, porque eu sei que eu não sou para um lugar só, não sou para uma pessoa só, a não ser que seja mesmo para o meu esposo, que Deus escolheu mesmo, graças a Deus, certo? Que nós estamos juntos nessa caminhada. Até as minhas filhas, certo? Eu me desprendi, assim, no sentido, elas entendem esse meu chamado. Então é isso, eu sou uma pessoa sem muros. Muito bom. Um sonho a ser concretizado. Israel, né? Israel, e eu sei que Deus ainda vai somos fazer. Duas, hein? Somos duas. Pisar lá, eu tive já, inclusive, bilhetes na minha mão, certo? Para ir para Israel. Israel está ali. Só que não era o momento, né? Então, assim, que seja ou essa Israel terrestre ou a Israel eterna, eu sei que eu vou pisar. Verdade, amém. E Deus, na sua vida, eu sei que a irmã já falou bastante coisas aqui que mostram Deus na sua vida,
mas como uma palavra, assim, uma palavra que define Deus na sua vida. Imprevisível. E também comigo ele é imprevisível sempre. Exatamente, que nos surpreende também. Ele faz Verdade. sair água da rocha. Ele é imprevisível em tudo. Deus é imprevisível. Ele pode te dar vida, certo? Como ele pode tirar. Ele pode te dar fortuna, como ele pode tirar. Ele é imprevisível, contanto que ele esteja nas nossas vidas, certo? Eu não tenho como agradecer, sabe, a esse Deus grandioso, a tudo quanto ele fez, certo? E quanto ele faz, as maravilhas, assim, que ele... as coisas, se eu for contar detalhes das coisas que Deus cuida de mim, em detalhes, é coisa para muitos livros, para muitos vídeos, viu? E a gente pode voltar outro dia também, se assim o Senhor permitir. Viu, minha querida? Claro, e com certeza. Olha, fica aqui, hein? Olha, a palavra está registrada. Amém, bom, querida. Você é um amor, viu, Luciana? Obrigada. E você também. Você é uma bênção de Deus para nós também. Amém, amém. Com certeza, aqueles que estão te conhecendo através do nosso canal também estão sendo abençoados pela tua presença. Amém, uma palavra final para os nossos amigos do nosso canal e do seu canal também. Uma palavra final. Eu sou uma pessoa muito grata, certo? Então, assim, eu não sei as pessoas que ouvirão e verão esse vídeo, mas que você venha compartilhar, ajudar esses canais, não somente o do pastor Marcelo, quanto a pastora Luciana, mas também os nossos canais, não somente os nossos, mas daqueles que você vê realmente Deus na vida deles, que eles venham realmente deixar, né, esse legado também. Porque se o diabo usa as plataformas, inclusive, para denegrir imagens, para falsificar ideias e ideais, nós também temos essa arma poderosa para fazer com que as pessoas venham e saibam, você está entendendo, que Deus ele não mudou, certo? Ele continua sendo o mesmo, basta você abrir o seu coração, certo? Deixa o lado do seu entendimento, né, para o ladinho. Fale, veja o que está ali no seu coração, abra ele. Você pode ter certeza que ele está ali prontinho para te acolher. Da mesma forma que ele me acolheu, não será diferente com você, ok? Beijo. Amém. Dá aí um like logo aí no canal do pastor Marcelo. Eu sou uma pessoa muito desinibida. Eu não posso chegar aqui numa plataforma e mostrar uma pessoa que eu não seja. Certo? Com 56 anos, mas eu sou isso aqui, alegre, sorriso no rosto, entendeu? Muito, vai lá, espontânea, e eu já tentei até mudar, mas não consigo. É isso não aí, Deus me usa dessa forma, certo? Deus me usa dessa forma, e quem gosta de mim vai gostar dessa forma. Verdade. Ok? Foi um prazer estar aqui com a nossa querida, né? Nossa querida, uma serva de Deus, pastora, missionária, uma simpatia, e além de tudo, maquiadora, né? Também lida com moda, e né, todos esses atributos. Cuidar do povo de Deus, filha. Cuidar do povo de Deus. Poxa, muito obrigada pela sua presença, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Grandemente. E nós vamos continuar em contato e vem mais coisa por aí, se Deus quiser. Né? E nós vamos estar aí numa outra oportunidade, trazendo mais bênçãos aqui para o pessoal do seu canal, do nosso canal, através da sua palavra, através da sua simpatia, da sua comunicação, que para nós tem sido, assim, muito edificante. Tá? Muito obrigada mais uma vez, irmã Marta, até a próxima oportunidade. Beijo para vocês do canal Marcelo Parreira, gente. Amém. Dá um abraço também aí no like, né? Até meu neto já está fazendo isso. Não deixa de dar like, não deixa de dar like, se inscrever no canal da irmã Marta. Compartilhe, no nosso canal faça chegar esse testemunho dos 4 cantos do mundo, ok? Para que mais pessoas tenham o privilégio de ouvir. Minha querida, um abraço, um beijão, que Deus te abençoe. Muito obrigada, tá? Viu, querida? Obrigada Deus a você. Abençoe. Até a próxima oportunidade. E nossos amigos, até o próximo vídeo. Um abraço, a paz de Cristo.
dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo en ti encontré todo el amor que busqué, y delante de ti yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón. Delante de ti secretos no hay. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción. Sí, dependo de ti y de tu unción, pues solo a tu lado seguro estoy. Contigo el mal no me alcanzará. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción, yo dependo de tu gracia, yo dependo de